Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre revel. É um revel embutido, tá ok? Na nossa peça. Eu simulei aqui um corte, tá? De um corpinho de uma criança de 6 anos, tá bom? Tanto frente quanto as costas está separadinho aqui, até porque para a gente colocar ela embutida é importante que a gente tenha um recorte nas costas, aonde a gente vai colocar o nosso zíper ou o nosso botão. Eu tô fazendo no corpinho de 6 anos para poder economizar tecido, mas você também serve também para tamanhos adultos também, tá? Tanto para blusa, quanto para um vestido também. Então vamos lá aprender como colocar o nosso revel, que é bem simples. Vamos lá? Então, eu vou dobrar essa minha parte aqui para poder facilitar, né? Essa aqui é a nossa frente, né? Nossa parte da frente, eu dobro ele, né? Alinho, tá? Todas as costuras. Costuras não, né? Todo o meu molde, tá? Deixo aqui no meiozinho. E pego o meu tecido, tá ok? Eu vou estar utilizando um forrinho branco, tá? Tricoline, esse aqui é um satim de algodão. E eu tô usando uma tricoline também de algodãozinho. Por quê? Porque eu quero que ele se destaque aí na filmagem pra você, tá? Pra você poder visualizar bem. Então, eu peguei o meu tecido, tá vendo? Ele tá todo aqui em retalhinho. Eu peguei, dobrei ele aqui, certo? Mais ou menos no meio. E eu vou posicionar a peça aqui. Aqui sobrou, posso até vir mais pra cá, ó, pra poder aproveitar mais o tecido ainda, tá? Aí, posiciono ele no fio reto, tá bom? O meio daqui da dobra com o meio da dobra aqui da parte da frente. Quando eu posiciono assim, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou contornar aqui a parte do meu decote, a parte da minha cava, tá? Esse revel, ele vai pegar tanto no decote quanto na cava. Aí essas costuras aqui vão ficar todas embutidas aqui dentro, tá bom? Então, vou lá, faço a minha marcação, tá? Se você ficar insegura de deixar o tecido sem alfinetar, você pode alfinetar também o teu tecido, prender ele aqui. Vamos fazer até dessa forma, tá? É porque eu já tenho a prática, eu já vou fazendo já, às vezes sem alfinetar. Mas você que está começando aí, está aprendendo, está fazendo, né, com calma, porque realmente a gente tem que fazer dessa forma, bem devagar, com bastante tranquilidade, tá bom? Para que tudo dê certo, né? E a gente vai marcando ele, tá certo? Todo o nosso contorno aqui. Agora o contorno da cava. Tá? Agora essa medida aqui, eu quero uma medida de 7 centímetros. É uma medida padrão, tá? Uma medida padrão. Não pode ser menor do que 5, tá? Até 7 tá ok. Aí eu já tiro aqui a minha peça, tiro aqui os meus alfinetinhos, tiro a minha peça daqui, tá ok? Essa aqui é a minha parte frente. Aí o que que acontece? Eu posiciono a régua que você tem aí, o teu esquadro, né? Posiciono a pontinha até chegar lá no número 7 aqui que eu fiz, tá bom? No finalzinho da minha lateral. Então, eu posiciono a minha reta aqui, tá? E faço um risco. Agora, essa medida aqui, eu fiz com a régua, mas também se você quisesse fazer à mão, quisesse subir mais um pouquinho e descer aqui, fica a teu critério. Isso aqui é opcional para você, tá bom? Essa questão da reta. Você poderia subir um pouquinho aqui, fazer um contorno, tá? Tranquilo. Aí eu já vou cortar essa minha parte aqui. Seguro aqui, para o meu revel já sair. Se eu quisesse também cortar o meu revel com ele aberto também, com a minha parte da frente aberta, em vez de dobrada, também eu poderia fazer, tá? Aqui, giro o meu tecido, porque é sempre importante você segurar o teu tecido, ó, para ele não escorregar, tá? Ou você alfineta ele também, né? Nosso revel já saiu, tá ok? E tá batendo com a nossa parte frente também. Ó, tá? É revel, espelho, né? Ele vai estar espelhado aqui, tá? Olha aí como é que ficou a nossa peça. Pra vocês. Viu? Tá espelhado aqui, tá ok? Então, como eu falei, se você quisesse usar o seu molde também aberto, né?
no tecido onde você vai cortar tanto o seu revel, a sua limpeza, né, ou então até o seu forro, você poderia fazer assim também, deixar o molde aberto e ir contornando aqui também. Tranquilo também, é opcional e você que decide. Agora nós vamos cortar nossas costas, tá bom? Vamos lá, já dobrei o meu tecido, o meu forro, né, o meu revel. E vou espelhar aqui, né, o meu tecido, ó, bater reta com reta. Também dobrei o tecido para já cortar e já sair 2, tá? E faço a minha marcação também. Parte costa aqui do decote. Alfineta, se você sentir necessidade, tá? E aqui eu vou descer aqueles 7 centímetros que eu desci na frente também. Porque é importante que bata costura com costura, né? Pra ficar um acabamento bonito, tá? E aqui atrás também eu faço a mesma coisa. Pego a minha reta aqui, né? O meu esquadro, posiciono aqui e faço essa reta. Quando eu falei que você pode talvez contornar ele assim, porque que às vezes a gente não tem esse tecido todo, né? Às vezes a gente tá com um retalhinho lá para fazer o nosso revel, para fazer a nossa limpeza, então você pode contornar aqui também, deixar ele bem aqui em cima, ó. Mesmo 7 que você jogou aqui, você pode jogar 7 centímetros aqui também, que ele vai ficar bacana também, tá? Agora nós vamos cortar o nosso tecido, as nossas costas. Sempre segurando o tecido, ó, o molde com a sua mão. Sentiu necessidade, ó? Gira o teu tecido, ó. Ele vem pro teu lado para você poder ter esse domínio. Ou alfineta também ele. As costas tem um corte aqui, né? Então eu vou recortar aqui. E agora eu vou espelhar aqui para vocês poderem ver como vai ficar a nossa limpeza, o nosso revel. Olha, tá? Aqui e batendo aqui. Ficou dessa forma. Então, nós já temos agora tudo cortadinho, né? O nosso revel com o nosso tecido principal. Aí, o que que acontece? Nós vamos agora juntar a costura ombro a ombro, tá? Do nosso revel e do nosso tecido também, do nosso corpinho lá, tá? Aí eu vou lá, coloco ele um por cima do outro. Vou lá, eu vou alfinetar aqui. Se você sentir necessidade, de colocar mais alfinetinho, você coloca, tá? Pra você ter mais segurança aí na hora de você costurar. E a gente vai juntar o ombro a ombro também da nossa costura aqui. E agora nós vamos juntar ombro a ombro da nossa costura também principal aqui, tá? Nosso lado direito, né? Que vai ficar na peça. Nosso corpinho. Vou lá, alfineto, tá? Você pode alfinetar, como também se você sentir mais segurança, você pode também alinhavar aqui onde você vai costurar, tá? Se for um tecido que escorrega muito, né? Vai te dar mais segurança. E vou passar uma costura aqui, tá? Vou lá pra minha máquina passar uma costura aqui no ombro, tá? Juntando o ombro com o ombro. Vamos lá? Então, já tô com o meu tecidinho aqui, tá ok? Né? Então, eu vou costurar. Eu coloquei uma linha também rosa, tá? Pra poder se destacar aqui pra vocês, tá? Pra vocês poderem aí de casa acompanhar juntinho comigo. Aí a gente coloca sempre aqui um pezinho de máquina que dá mais ou menos 1 centímetrozinho, 10 milímetros, tá? Quando a gente fala pezinho de máquina, é isso, né? É esse pezinho aqui. Geralmente toda máquina doméstica tem essa marcação. Então é 1 centímetro de costura. E aí vou lá, no iniciozinho, dou meu retrocesso, tá? Eu posso tirar a minha agulha na hora de costurar, tá? Tô ensinando aqui pra vocês. Posso tirar ou posso deixar também para segurar o meu tecido. Mas o importante é que a agulha esteja assim, ó. Ela esteja desse jeito assim, deitada, tá? Diante da sua agulha. A sua agulha vai passar por cima dele, mas é importante que a agulha esteja deitadinha assim, dessa forma, tá? E o ponto também
não esteja tão apertadinho também. A agulha da máquina, né, da máquina de costura, ela vai passar por cima do teu alfinetinho e não vai quebrar a sua agulha, tá? Agora é lógico, né, ó. Vou até... de retrocesso de novo. Viu? Agora é lógico, né? Acidentes às vezes acontecem. Mesmo a gente tendo esse procedimento, né? Esse cuidado, às vezes acontece sim da agulha quebrar. Mas aí são casos raros. Eu falo de deixar agulha às vezes, é porque quando a gente vai costurar um tecido que seja mais fininho, né? Como uma viscose que escorrega mais, ou então uma seda, né? Ou um próprio cetim também, aí ajuda, né? O alfinete ajuda a segurar. Então, vamos lá para o nosso outro lado, nosso outro ombrinho. Vou deixar a agulha novamente, aí vocês vão ver, tá? Início do retrocesso, vamos embora. Viu? E agora eu vou costurar o meu revel, que já tá aqui no meu colo. Desço a minha sapatilha, né? Meu pé calcador. Dou o retrocesso, não esquece, no início e no fim da peça, tá bom? No início da costura e no final da costura também. Viu que eu costurei com alfinete? Na verdade, a agulha passou por cima do meu alfinete, tá bom? Vamos lá para a mesa para eu poder explicar. Então, agora a gente já tem o nosso ombro a ombro costurado, tá ok? E é importante a gente poder abrir essa costura aqui, tá? Ó, o meu tecido, ele cria vinco, né? Por ele ser um satim de algodão. Geralmente, todo tecido de algodão, ele é mais fácil para criar vinco, tá vendo? Mesmo com a mão mesmo, eu crio um vinco, tá? Porém, tem tecido que a gente não consegue. A gente tem que usar o quê? O ferro, tá? Passar para ele poder ficar aberto a nossa costura, tá? Ficar todo amassadinho. Aí a gente precisando, a gente usa o nosso ferrinho, tá bom? Geralmente tecidos assim como gabardine, tá? Que é de poliéster, né? O gabardine, a seda. Sabe qual tecido também que é difícil às vezes de criar vinco? O crepe, entendeu? Por quê? Porque é poliéster, né? Não é de algodão. Aí a gente precisa utilizar o ferro, tá bom? Principalmente quando for esses tecidos assim, que não é algodão, tá? Mas o de algodão é mais fácil mesmo da gente poder manusear, tá ok? Agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, tá? Direito com direito, tá? Em cima da peça, né? E eu vou bater costura com costura, tá? A costura do ombro do meu revel com a minha costura lá do meu lado da minha peça principal, que vai ficar em destaque, né? Na parte da frente, ó. Aí vou lá, aqui é importante realmente você alfinetar. Alfineta o outro lado também da sua costura, ó, do decote aqui, do pescoço. Costura com costura, tá? Porque ele vai ficar embutido. Então, a gente junta direito com direito, tá? O direito da costura com o direito do nosso revel. Vou lá. Alfineto de um lado e alfineto do outro. Para bater costura com costura. Isso aqui é muito importante, porque fica um acabamento muito bonito. E aí, se você sentir necessidade, alfineta toda aqui a lateral da sua cava, tá? Como a parte do seu decote também. E vou alfinetar aqui para vocês também. Bom, peça toda alfinetada. Agora eu vou para minha máquina de costura e vou passar uma costura aqui, ó, nas cavas, né, nas duas cavas, de um pezinho de máquina e também todo o contorno do nosso decote, tá? Vamos lá. Então, meus amores, a nossa peça já está aqui, tá? Toda alfinetada. Lembra que eu falei que a gente pode costurar por cima do alfinete, sendo que ele fique na posição reta e a nossa agulha da nossa máquina vai passar por cima dela. Aí você deixa o ponto da sua máquina um pouco frouxinho, tá? Não muito apertado.
por isso que eu tô te falando, nesse caso o alfinete vai ajudar, porque ele vai estar segurando a sua peça. E aí eu posiciono ela aqui, um pezinho de máquina, desço, tá? Desço a minha agulha, né? E a peça já tá, ó, bem firme aqui dentro. Eu posso girar ela porque a agulha já perfurou meu tecido e começo a costurar. Lembrando do retrocesso, né? Do arremate, do retrocesso lá no início. E vou contornando ela aqui, ó. Se eu sentir necessidade, abaixo minha agulha, movimento meu tecido, tá vendo? Na posição que eu desejo. Ó, aqui eu vou abaixar a agulha, até porque eu preciso girar mais o meu tecido aqui. Desço a minha sapatilha, né? Meu pé calcador, né? E vou levando o meu tecido. Aqui eu tô sentindo necessidade já de descer minha agulha, porque é uma curva, ó. E aí eu vou levar o meu tecido e vou conduzir ele, tá? Ó, até porque é um círculo, né? Desço a minha agulha e vou contornando ele em toda a circunferência do meu decote. Dou o retrocesso lá no final, no arremate. E aí fico toda costuradinha, tá vendo? Toda com a agulhinha. Agora vai ser a nossa cava, mesma coisa, tá? Iniciozinho lá, desço na sapatilha. Dou o retrocesso no início, arremate. E vou contornando, ó. Aqui é uma curva, então já desci minha agulha, ó, o meu tecido. Vou conduzir ele aonde eu quero, tá? Aonde eu quero dar o prosseguimento à minha costura. E aí eu vou contornando ele, ó, tá? Desço a minha agulha de novo, vou descendo. Dou retrocesso no final, tá? O arremate. E aí ficou toda contornadinha, tá bom? Costura toda feita, o nosso revel já tá preso, né, na nossa peça. E o que que acontece? A gente, né, vai tirar os alfinetes, porque depois nós vamos fazer alguns piques assim, tá bom? Vamos lá, primeiro a gente tira todos os alfinetes. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer piques aqui, tá bom? Pra costura ficar, na hora que a gente for virar, ela poder se acomodar. É muito importante isso. Então, você pega com a sua tesoura, dá uns piques assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos até a próxima linha da sua costura, ó. Vai dando pique. Isso aqui, na hora do acabamento, é muito importante a gente fazer em toda costura, quando tiver uma curva, né? Seja no decote, um decote arredondado, um decote em V, contorno da cava também, ó, porque é uma curva. Então, para a costura, né, ficar acomodada lá dentro, ficar um acabamento bonito, a costura ficar bem batidinha, é importante esses piques, tá ok? Não é nem importante, é essencial. Minha peça já com todos os piques, né, importantes aqui. Aí que é uma que a gente vai virar a nossa peça. Eu só vou conseguir revirar o meu revel, por quê? Porque a minha parte, né, lateral, lógico, ainda eu vou costurar, porque tem um recorte aqui nas costas, tá, gente? Se tivesse fechado, não ia ter como a gente revirar o nosso revel, tá? Então mesmo, como eu falei, nesse tecido aqui, especificamente nesse corpinho, eu iria colocar um zíper, ou então eu iria colocar um botãozinho, tá? Mas vamos supor que você tá fazendo uma blusa que não precisa de botão, que não precisa de zíper, enfim. Você pode fazer esse recorte nas costas, tá? E depois que você revirar o seu revel, você vai lá e passa a costura nas costas, né? Aí sabe aquelas blusas ou aqueles vestidos que a gente vê que tem uma costura nas costas, assim, no meio das costas? Então é isso, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue embutir tanto o revel, como a gente está fazendo aqui, como também se a gente fosse fazer uma limpeza, um forro até a cintura, ou então um forro no vestido completo, tá? O caminho é esse, tá certo? É basicamente isso aqui. Vamos lá, vou mostrar como é que a gente vai virar. A gente vai pegar e puxar a nossa peça, tá vendo aqui, ó, a parte costa que tá aqui aberta, eu vou puxar pro lado da frente da nossa peça, vem puxando ele, ó. Vamos lá, a gente puxa e vamos ser felizes, né? Né, minhas costureiras?
Isso, ó, já virei, já saiu um lado, viu? Vamos virar o outro lado agora. Gente, isso no início, quando eu aprendi, ai meu Deus, como eu sofri, sabe? Porque às vezes a gente faz o curso presencial, mas a gente não consegue pegar tudo sobre acabamento, é muita informação, né? Mas aí agora a gente tem YouTube, né, que ajuda pra caramba a gente, né? Bom, a nossa peça tá toda viradinha, ó, vou mostrar para esse lado aqui que fica melhor, tá vendo? Toda viradinha, toda embutida. Olha que bacana que ficou, tá vendo? Viu? Aí o que acontece? Lembra que eu comentei com você que é importante a gente pegar, bater essa costura? A gente pega o ferro, tá? E vamos batendo essa costura todinha aqui. Aqui é importante usar o ferro mesmo para tecido de tricoline, para a costura ficar assim amassadinha, bem batidinha, tá? Vamos lá. Vou começar aqui pela cava, tá? Passando, amassando bem, ó, jogando ele lá para dentro, tá vendo? O meu revel aqui para dentro. Aí fica um acabamento muito bonito. Fica um acabamento muito caprichoso. No capricho. E você, meu amor, já é inscrito no canal? Então, se inscreve aí no canal, porque a gente tem muito vídeo aí de costura para vocês. Então, agora tá aqui a nossa... Tá quase pronto, né? Então, a gente rebateu aqui tudinho com ferro, a nossa capa, para ficar uma limpeza bonita, tá? Aí, o que acontece? Antes da gente fechar a nossa lateral das nossas peças, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar uma overlock aqui, se você tiver a máquina de overlock, ou a zigue-zague, tá? E para acabamentos mais finos, como eu comentei com vocês, sobre chiffon, né, uma seda, a musseline, que são tecidos mais finos, tá? Você pode utilizar também um viés, tá? Aqui na pontinha, até mesmo esse tecido de tricoline, você pode usar o viés também, fica um acabamento bem bonito também. Aí você coloca o viés aqui na pontinha, tá vendo? E vem costurando ele, tá? Esse viés aqui, ele tem 5 milímetros, tem viés também de maior também, ó, de 1 centímetro, viu? Aí você escolhe, assim, é opcional para você essa questão do acabamento. Você pode tanto chulear na tua máquina doméstica, como passar na overlock, ou também colocar o seu viés também. Existe também o viés de seda, tá? Desculpa, de seda não, de cetim. Um viés de cetim, ele é mais fininho ainda, tá? O acabamento dele é bem mais delicado, então também você pode utilizar aí nas suas peças aí, mais finas. Vamos lá para a nossa máquina de costura e overlocar? Agora a nossa peça já está chuleada e a gente vai costurar agora as nossas laterais. Vamos fechar as nossas laterais. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar revel com revel, tá? Jogar a costura, né, que a gente fechou aqui, a gente joga pra cima, tá? E vou lá e alfineto ela, ó. Alfineto, tá? E aí depois eu alfineto todo o contorno aí da minha lateral, pra te facilitar aí na hora de você passar na sua máquina, tá? Porque nós vamos agora costurar a nossa lateral, tá? A gente vai costurar aqui a nossa lateral. Vamos lá, costurar? Vamos lá na máquina? Então, agora nós vamos costurar toda a nossa lateral. A lateral do revel, a costurinha, né, que eu joguei pra cima, bati costura com costura, alfinetei e vou dar prosseguimento à costura até o finalzinho aqui da minha peça. Vamos lá. Aí vai ser uma costura reta, com um pezinho de máquina. Eu dou retrocesso no início e no final da minha peça, tá bom? Dou retrocesso no final. E a gente vai fazer do outro lado também a mesma coisa, na nossa outra lateral, tá? Já tirei os meus alfinetes. O que acontece? Agora,
A gente vai pegar a nossa peça e vamos passar uma overlock aqui na lateral, tá? Eu já tô aqui na minha máquina de costura, só que eu vou jogar o meu revel, tá? O meu revel pra minha parte das costas, para ele poder ficar preso quando eu desvirar a minha peça, tá? Vocês vão entender. Eu jogo a parte do meu revel aqui, a parte das minhas costas é essa aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho para vocês poderem entender. Ó, essa aqui é minha parte das costas, tá ok? Parte das costas. Então, eu pego o meu revel aqui, da parte das costas, e jogo aqui, ó, para as minhas costas também, de preferência, para ele poder ficar preso. E aí, eu vou pegar e passar uma overlock aqui, tá? Vou mudar aqui a posição da minha máquina para overlock, que aí minha peça vai ficar presa. E... ó. Ou seja, a minha peça eu fiz aqui, tá ok? Prendi ela aqui, ó, tá? Porque quando eu virar a minha peça aqui, ó, eu virei, tá vendo? Aí bateu costura com costura, só que a minha limpeza ficou presa à minha lateral. Então, ela não fica saindo do lugar aqui na parte da cava. E depois eu vou colocar lá na mesa, vocês vão conseguir entender melhor ainda, tá? Agora eu vou fazer a outra lateral. Meninas, a nossa blusa já está pronta aqui, ó, toda costuradinha, tá vendo? Eu fiz o tecido bem diferente para vocês poderem realmente ver essa questão do revel. Ela ficou embutida, eu passei a overlock aqui, tá vendo? Overlock não, chuleado, né? Na máquina doméstica. Coloquei uma linha diferente para realmente sobressair. E aquilo que eu expliquei para vocês, tá vendo? Como o meu revel ficou preso aqui, ó, ele não tem risco de sair da peça, tá? Ele não tem risco, ó, na parte da frente. Ele tá preso aqui, ó, na minha lateral da minha blusinha, tá certo? Então, vamos virar pelo lado direito para você ver como ficou a nossa costura, o nosso acabamento. Quer dizer, que é um tipo de acabamento, né? Existem outros acabamentos também, né? Mas é importante a gente aprender todos eles, tá? Aí ficou tudo embutido. E aqui, como eu falei, a gente colocaria um zíper ou um botão. Ou se você quisesse também, fosse uma blusa solta, uma blusa de adulto, ela é toda soltinha. Ah, não, eu quero fechar ele. Aí depois eu iria fechar a minha peça aqui, ó, tá? Ia juntar também, ó, costura com costura, tá? E iria fechar a minha peça. Fecha, depois vai lá, passa o seu chuleado ou a sua overlock, tá bom? E aí ficou assim a nossa peça. Agradeço você que ficou aqui comigo até o finalzinho, aprendendo juntinho comigo, tá? Nós temos uma série aqui no meu canal sobre vídeos aqui de acabamento, de costura, para você poder aprender juntinho comigo, tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!